meus queridos irmãos e irmãs. Hoje na liturgia, na primeira leitura, vemos São Paulo falando aos Tessalonicenses para tomarem cuidado e não ficarem impressionados com as notícias que chegam até eles sobre o dia da vinda do Senhor, ou seja, o final dos tempos. Pois eles não deveriam se preocupar com isso, mas com o conservar com fidelidade as tradições que eles receberam. Antes de se preocupar com o futuro, deveriam se preocupar com o presente, com aquilo que é de sua responsabilidade. Isso me faz pensar em tantas pessoas que ficam presas a notícias sensacionalistas e esquecem do essencial na sua vida de fé. Viver a caridade, ajudar o próximo, viver a justiça, a fraternidade, a solidariedade, o amor que deve sempre nos caracterizar. Acho que nós nos alarmamos muito facilmente diante das notícias que nós recebemos e atualmente ainda mais. E não deveria ser assim. O dia do Senhor virá, mas que Ele nos encontre trabalhando pelo reino. Quando? Nós não sabemos. Preocupados em levar adiante a missão, nós deveríamos justamente ocupar o nosso tempo em fazer coisas boas e fazer com que mais pessoas encontrem o caminho da santidade e da salvação. Que sejamos os servos bons que colocam tudo de si para fazer o Senhor Jesus ser mais seguido e mais amado. O futuro não nos pertence. Deixemos o dia da vinda do Senhor para quando Ele quiser. No Evangelho, nós vemos Jesus fazer um dos seus discursos mais duros em todos os evangelhos que nós temos. É quando Ele enfrenta a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei, que se julgam puros e mais fiéis do que qualquer outra pessoa em Israel. Olham as pessoas de cima para baixo. Eles são os santos entre o povo. Então Jesus decide acabar com essa hipocrisia e desmascara seus opositores. E fala de uma maneira dura, como normalmente nós não escutamos. E diz assim: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado a justiça, a misericórdia, a fidelidade. De verdade, se tem uma coisa que machuca na religião, é a hipocrisia de algumas pessoas dentro mesmo da igreja. Pessoas que passam uma imagem e não são nada daquilo. Cuidam de sua imagem diante dos outros para ter um certo status, mas não movem um dedo para ajudar a ninguém. Vivem numa bolha da própria espiritualidade e se acham no direito de criticar todo mundo, porque eles são os justos, eles são os santos, e todos os outros são pobres pecadores que não prestam. Estou cansado, de ver pessoas que usam de sinais externos de piedade, mas que possuem uma língua ferina e mortal. De que adianta uma espiritualidade que não nos leva a viver a justiça, a misericórdia, a caridade, como Jesus mesmo nos ensina hoje? Como podemos ser uma coisa externamente e outra interiormente? Jesus continua o seu duro discurso dizendo: Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. Os fariseus são pessoas que se preocupam com aparências, com suas posições, com seu status, se preocupam com aquilo que os outros pensam deles, mas estão longe de uma verdadeira conversão. E por isso não aceitam Jesus e as suas verdades. Não adianta estar limpo por fora se por dentro estamos podres, como diz Jesus. Temos que mudar por dentro. A aparência é fácil. O que precisamos mudar são as nossas maneiras de pensar, as nossas convicções, os nossos valores.
Mesmo que muitos não se deem conta da nossa conversão, o que importa é a visão que Deus tem de nós e não o que os homens pensam de nós. Os vaidosos ficam preocupados com a opinião dos outros. Os orgulhosos são guias cegos, e assim todos que os seguem se perdem juntamente com eles. Jesus sempre foi muito paciente com os fariseus, mas a hipocrisia é algo que Jesus não aceita. E você e eu precisamos evitar esse câncer em nossas vidas. Seja o que você é, de verdade. Não viva de imagens, não se preocupe em passar algo para os outros. Nunca use máscaras ou fantasias. A Deus ninguém engana. Seja você mesmo. E se é preciso de conversão, pois ânimo, busque a sua conversão. Começa dentro do seu coração. Deus te abençoe e um bom dia para você.